Eu vou contar sobre uma aplicação que eu pude encontrar na minha vida comercial sobre uso do Bhaskara. Para responder aí a famosa pergunta, para que serve a fórmula de Bhaskara? Inclusive o meme, né? Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Para responder então essas duas perguntas, né? Bom, que basicamente são a mesma pergunta, eu vou aqui mostrar um pouco um dos usos possíveis para a fórmula de Bhaskara, inclusive foi um uso que eu mesmo pude encontrar, tá? Aqui nós temos uma antena, observe como sendo uma antena. Essa antena tem no topo dela três equipamentos, tá? Um apontando para 75 graus ao norte, outro equipamento apontando a 195 graus ao norte, outro equipamento apontando a 315 graus ao norte, tá? Eles chamam de azimuth esses ângulos. É claro que essas antenas estão aos montes aí espalhadas, tá? Aqui eu quero focar naquela antena número 1, especificamente naquela região amarela, né? Então se eu passar aqui para o próximo slide, você vai perceber então, por exemplo, um cliente que contratou aí os meus serviços, né? A aplicação dele fazia o seguinte, né? Ele queria pegar uma área de interesse, então entenda esse parque aqui em Campinas, né? O Parque Bosque dos Jequitibas, como exemplo, né? Ele delimita aqui a região do parque, né? E essa região do parque é coberta pelos equipamentos deles, né? E suponha que uma cobertura ocorreu nesse caso aqui, metade, né? Ficou aí, não cobriu todo o parque, né? Cobre só um trecho ali do parque, tá? E o interesse do cliente era que houvesse algum software, tá? Que calculasse a área de intersecção do parque com a antena, né? Então, transferindo o problema para uma coisa um pouco mais numérica, né? Sem ali aparecer o parque no fundo, né? Esse software não vai fazer se não tiver matemática embarcada. Tem que ficar claro isso. O software não faz nada sem matemática, tá? Por isso que tem que haver essa resposta. Para que serve Bhaskara? Para que serve matemática? Né? Serve para dirigir os programas de computador, né? Então, trazendo para cá os pontos, tá? Esses pontos eu obtenho, esses pontos azuis eu tenho porque o meu cliente clicou na tela para poder fazer a delimitação da sua área de interesse. Então, eu tenho esses pontos, são latitude e longitude. E aí, existem esses dois pontos de intersecção de retas com a minha circunferência, tá? E para encontrar essa área amarela, eu preciso encontrar os pontos vermelhos, tá? Para encontrar os pontos vermelhos, por consequência, eu preciso encontrar a equação de reta, segundo a minha modelagem, né? Eu fiz dessa forma, não quer dizer que seria a única, mas eu precisava encontrar a equação de reta da reta número 4, a equação da reta número 6, a equação da circunferência, tá? Bom, essa posição da antena também eu já tinha, né? O cliente passa todas as antenas que ele possui, qual é o latinomo que todas elas estão, o raio de todas elas também, tá? Bom, começando pela reta de número 4, tá? Você pode observar aí com calma, mas o coeficiente angular da reta número 4 é menos 3 meios, tá? Enquanto o coeficiente linear dessa reta é 64, onde monta a minha equação de reta 4 aqui embaixo, menos 3 meios, x mais 64. Do mesmo jeito eu faço para a reta número 6, pode olhar aí com calma, mas já vou para o final, a reta ela é 0x mais 30, tá? Finalmente chego na minha circunferência de raio 8, tá? Onde aqui, vamos ler, ó, a latitude é 30 e a longitude é 20. Então eu encontro a minha equação da circunferência do modo ali de baixo, tá? Reunindo as minhas três equações, eu encontro então essas informações e agora eu preciso trabalhar com essas três equações para encontrar os pontos P1 e P2. Começando pelo ponto P1, tá? Eu vou, olha ele aqui em cima, o ponto P1, eu vou igualar a minha reta de número 4 com a circunferência. Se você observar aqui a álgebra que está colocada, no final eu vou encontrar, adivinhe, equação do segundo grau. Né? Não foi eu que quis que acontecesse a equação do segundo grau, ela apareceu, ela aparece devido ao tipo do problema.
O tipo do problema tem um comportamento de grau 2, tá? E se eu voltar para o slide anterior, fica até evidente, porque cada reta vai ter duas soluções, ó. Né? Essa reta tem duas soluções, a outra reta vai ter duas também, por isso que cai numa equação de segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, eu obtenho aqui ó, o x1, que aponta para o ponto que não é a solução que eu quero, mas é a solução, só não é a que eu queria para esse caso. x2 aponta para a solução que eu quero de fato, tá? Jogo esse x na equação da reta 4 e eu encontro então a latitude relativa ao meu ponto de cruzamento, meu ponto de intersecção. x2, 17,58 é a longitude do ponto de intersecção, y4 é a latitude do ponto de intersecção. Indo para a próxima reta, a reta número 6, igualando com a minha equação de circunferência, mesma coisa, resulta numa equação do segundo grau, resolvendo ela eu obtenho o meu pontinho vermelho aqui, e o outro pontinho lá do outro lado, né? 12 é esse aqui, 28 é aquele lá que eu não queria para esse caso. Filtro número 12, jogo na equação e encontro a latitude, sendo como 30. Longitude 12, latitude 30 é o ponto de intersecção. Com esses dois pontos eu consigo partir com o meu código, né? Não é o caso aqui a gente falar sobre programação, mas tudo isso precisa ganhar corpo em programação. Mas o foco aqui é mostrar o Bhaskara. Um Bhaskara já foi mostrado, você pôde, acredito, perceber, né, quão fundamental foi o uso do Bhaskara para poder calcular essa área de intersecção aí. É isso.